provedor é uma empresa ou organização que oferece conexão para a internet. Através de um provedor, você pode ter acesso à internet e serviços de hospedagem de sites. O provedor disponibiliza as informações solicitadas pelos navegadores por uma combinação de computador e programas que formam os servidores situados em instalações apropriadas. Neste caso, o provedor aluga espaço em um disco rígido cuja máquina deve estar permanentemente conectada à rede, disponibilizando sua homepage 24 horas por dia a todos os usuários da internet. A ligação com o provedor pode ser feita por linhas telefônicas normais, conexão de escada, ou por linhas especiais, ligadas 24 horas por dia, conexão dedicada. Um provedor geralmente oferece várias funções de aplicações como o HTTP, transferência de arquivos, que é o FTP, e gerenciamento de conteúdo, armazenamento de dados. A maioria dos provedores também disponibiliza caixa postal eletrônica ou contas de e-mail para os seus usuários, juntamente com os serviços de acesso à hospedagem. Ao desenvolver sua homepage, basta transferir seus arquivos via FTP para o provedor. Alguns programas específicos podem facilitar o seu upload, já que o browser funciona apenas para a busca de arquivos e não para o envio. O CutFTP é um dos mais indicados pelos provedores, que permite um acesso totalmente gráfico e interativo aos servidores FTP. Mas sem dúvida, existe um excelente, o Internet Navigation. Sua interface é comum à do Microsoft Windows Explorer, funcionando de maneira simples, possibilitando o download e upload na máquina local para o servidor FTP, transferindo arquivos de uma pasta para outra. Contudo, nesse treinamento e mais para frente, nós falaremos de outro software, um software muito interessante chamado FileZilla. É um dos softwares mais utilizados e mais recomendados por toda a comunidade de desenvolvimento. Login é nada mais, nada menos do que acesso. É o processo de identificar-se ao entrar no computador ou em uma rede de computadores. A cada entrada na internet, você se loga ou faz o login em seu provedor, colocando nome, username e senha, password. Resolução é o número de pixels usados para capturar ou exibir uma imagem. A resolução VGA padrão é de 640 pixels na horizontal e 480 pixels na vertical. O Super VGA, ou SVGA, trabalha com valores de 800 pixels por 600 e 1024 pixels por 768. Há quem chame de SSVGA as resoluções acima de SVGA, como 1600 por 1200. Quanto maiores os números, maiores os detalhes da imagem. Lembrando que sempre quando eu falo 1024 por 768, sempre o primeiro número vai ser o valor de sua largura, ok? Então 1024 por 768 tem uma largura de 1024 e uma altura de 768 pixels. E chegamos então ao HTML. Já falamos durante o nosso treinamento, significa Hypertext Markup Language, ou linguagem de formatação de hipertexto. Originado do casamento dos padrões Hightime, Hypermedia e SGML, o HTML, sigla para Hypertext Markup Language, é uma linguagem usada para criar páginas na web. Estabelece como um determinado elemento deve ser visualizado, não sendo, portanto, uma linguagem de programação, e sim uma linguagem de formatação de exibição de textos através de comandos conhecidos como tags. É muito importante, visto que muitas pessoas acham que o HTML é uma linguagem de programação. Em suma, o HTML é empregado para definir as funções dos diferentes elementos das páginas, como textos, fotos ou animações, que serão visualizados pelo programa de navegação, que é o browser. Hightime. O Hightime ISO 10744 de 1992 é o padrão para representação estruturada de hipermídia e informação baseada em tempo.
Um documento é visto como um conjunto de eventos concorrentes dependentes de tempo, áudio, vídeo, etc., conectados por web ou hiperlinks. O padrão high time é independente dos padrões e processamento de texto em geral. Ele fornece a base para a construção de sistemas hipertextos padronizados, consistindo de documentos que aplicam os padrões de maneira particular. SGML. Padrão ISO 8879 de formatação de textos. Não foi desenvolvido para hipertexto, mas torna-se conveniente para transformar documentos em hiperobjetos e para descrever as ligações. SGML não é aplicado de maneira padronizada. Todos os produtos SGML têm seu próprio sistema para traduzir as etiquetas para um particular formatador de texto. O documento HTML pode ser escrito em qualquer editor de textos, desde que este tenha a capacidade de gravá-lo como código ASCII, o que significa American Standard Code for Information Interchange. É um código utilizado para representar textos quando há computadores envolvidos. Isso é, como texto puro, sem formatação ou caracteres de controle. Pode-se usar, portanto, o Notepad do Windows ou o Edit do MS-DOS. Pode-se também usar editores mais modernos, como o Word, da Microsoft, sendo necessário nesse caso que o documento seja gravado no formato texto e não como um doc normal do MS Word. Então é importante frisarmos que para trabalharmos com HTML é importante você escolher um editor de texto. O mais indicado para quem está começando é o Notepad do Windows. Nós vamos ver como funcionam alguns dos editores mais utilizados. Você deve utilizar o editor que você se sente mais à vontade, mas lembrando que esse editor ele não pode ter formatação. Ou seja, se você consegue colocar, por exemplo, uma formatação de negrito nesse editor, como por exemplo o WordPad, você não consegue trabalhar o HTML, porque o HTML você trabalha o código. Então, o Notepad do Windows é a ferramenta mais indicada, é a ferramenta que nós vamos utilizar. Como nós estamos utilizando nessa aula o Mac, eu utilizarei um software similar ao Notepad do Windows, mas eu vou passar pelo Notepad do Windows antes para você ver como funciona, assim como outros editores, ok? Pode ficar tranquilo com relação a isso. O conjunto de caracteres de 7 bits do código padrão americano para intercâmbio de informações é que é amplamente usado para representar letras e símbolos encontrados em um teclado americano padrão. O conjunto de caracteres ASCII é igual aos 128 primeiros caracteres, 0127, do conjunto de caracteres ANSI. É o conjunto de caracteres de 8 bits do Instituto Nacional de Padronização Americano, ANSI, que é usado pela Microsoft Windows e que possibilita a representação de até 256 caracteres através do teclado. Os 128 primeiros caracteres correspondem a letras e símbolos de um teclado americano padrão. Os outros 128 caracteres representam caracteres especiais, como letras de alfabetos internacionais, acentos, símbolos monetários e frações. Tags são os comandos do HTML, mas também podem ser conhecidos como etiquetas. Um documento HTML é composto de tags que farão com que o browser monte a página de acordo com a formatação definida pelo comando HTML. A tag é sempre precedida de um caractere, o menor que, e seguido por um caractere, maior que. Um exemplo de tag é menor que, HTML e maior que. Na maioria dos casos, uma tag deve ter um correspondente, chamado de tag de fechamento, ou seja, uma tag indica onde começa a sua área de influência, enquanto o seu correspondente tag de fechamento indica onde termina a área de influência. Uma tag de fechamento tem o mesmo nome da tag de abertura, precedida do caractere que é a barra. Um exemplo de tag de fechamento é menor que, barra, HTML
e maior que. Então você tem a tag de abertura e a tag de fechamento. Tags podem ser escritas em maiúsculas ou minúsculas, mas nunca podem haver espaços em branco dentro de tags, exceto entre atributos e entre aspas. Veremos isso mais para frente. Então temos aqui os exemplos. Nós temos o HTML maiúsculo, o HTML minúsculo. Você vê que nós temos aqui o HTML intercalado entre maiúsculo e minúsculo, mas não podemos ter essa tag com espaço, a não ser que utilizemos atributos ou então algum item entre aspas.